meus queridos, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja em cada coração. Hoje gostaria de falar com vocês sobre mais um tema que vamos tratar aqui, registrado nas Escrituras Sagradas. No livro de Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, fala que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Então Ele nos tirou da potestade das trevas, que é o império das trevas, e nos transportou para o reino de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando na carta aos irmãos de Colossos. Então, se Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Cristo, então agora estamos sendo liderados por Cristo, né? Cristo agora é o nosso líder, é o nosso Deus, né? Nos tirou do império, vivíamos no império, porque as trevas eram o império. A Bíblia fala que a escuridão pairava sobre a face do abismo, né? Tudo já era coberto com escuridão. Quando você abre a sua Bíblia lá em João capítulo 3, verso 19 em diante, né? Fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a Bíblia dá muita figura de trevas, trazendo uma figura de escuridão no sentido de dominações, né? No sentido de que o diabo está governando. Apresenta como trevas a era em que o diabo governa, né? Uma era de trevas. É isso que a Bíblia apresenta. Então, ele fala que nos tirou do império de Satanás, que era o império das trevas, e nos transportou para o reino de Cristo. Que chama o reino, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João Batista, quando estava batizando, né? João Batista apresenta dizendo que ele não era digno de desatar nem a sandália dos seus pés, né? Aí a Bíblia fala que ele batiza Jesus, e quando Jesus sai da água, acho que está no capítulo 3 do livro de Mateus, quando Jesus sai da água, veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba que assentou sobre ele, e ouviu-se uma voz dizendo: eis o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Ou essa voz, eis o meu filho amado. Isso aí, parece que Paulo vem na mente do apóstolo Paulo quando ele fala: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. O próprio Deus tinha apresentado Jesus como o seu filho amado, tá bom? O interessante é que quando a gente olha para a passagem da figueira, a Bíblia fala que foram até a figueira e não acharam frutos na figueira, né? Eles vão para Jerusalém, saem de Jerusalém, parece que desce para Betânia, depois eles vão para descendo na região, descendo para Betânia, eles passam por uma figueira, e diz a Bíblia que procurou fruto na figueira e não achou, né? Não acharam fruto na figueira. Aí Jesus amaldiçoou a figueira, e diz a Bíblia que depois, quando eles passam pela mesma figueira, a figueira secou, e eles ficam olhando e falando entre os discípulos que como a figueira secou rapidamente. Aí Jesus traz uma palavra dizendo: olha, se vocês tiverem fé e não duvidares, vocês poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas poderão dizer a este monte: ergue-te daqui e te lança ao mar, e tal coisa sucederá. Então, quando Jesus fala direis a este monte, você não fica tão animado pelo que foi feito a figueira. Você pode fazer coisas muito maiores, poderão fazer até mesmo dizer a este monte: ergue-te daqui, tal coisa se acontecerá, sucederá. O interessante é que esse monte que Jesus está se referindo era uma montanha onde os gentios ofereciam ídolos aos seus deuses, né? Inclusive o deus Tupã. Era cheio dentro das rochas, nesse monte que eles colocavam nessas entradas oferenda aos seus deuses, né? E Jesus fala: vocês dirão a este monte: erga-te daqui e tal coisa acontecerá. Pô, mas esse monte que ele estava se referindo não era a montanha de pedra, não era um monte de pedra. Jesus estava dizendo a sorte das trevas, é o reino das trevas. Vocês podem dizer aos reinos das trevas, ou seja, vocês foram transportados agora para o reino de Cristo, e vocês têm poder de dizer ao reino das trevas: lança-te daqui e te vai ao mar, e tal coisa acontecerá. Ou seja, você tem poder para expulsar o reino das trevas. Então, monte nas escrituras nem sempre é pedra. Montes vem no sentido de poder, né? Quando você abre a sua Bíblia, para você entender isso, Isaías capítulo número 2, versículo 2 e 3 e 4 está dizendo: e acontecerá que nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, se firmará
porque se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e concorrerão a ele todas as nações. Verso 3: E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine e que concerne os seus caminhos, andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Verso 4: Ele exercerá o seu juízo sobre todas as gentes e repreenderá muitos povos, e este converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice, e não aprenderão mais a guerrear. Olha, observa bem o versículo 2: E acontecerá que nos últimos dias Deus se firmará no monte da casa do Senhor, o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e a ele se chegará todos os povos. Ou seja, está dizendo que haverá um dia que o monte da casa do Senhor se firmará sobre todos os montes. Está falando de monte? Não, está falando de autoridade. Haverá um dia de que o reino de Cristo, que é chamado aqui de monte, estará no cume dos montes, ou seja, Cristo estará sobre todos os montes, o seu reino estará dominando sobre todos os reinos. É isso que está dizendo. Então nem sempre a palavra monte quer dizer que é pedra, né? A monte é autoridade. Quando Jesus fala, você pode dizer: este monte, erga-te daqui e te lança ao mar, e tal coisa acontecerá, ele estava usando a própria escritura, no sentido, olhando para o Antigo Testamento, que apresenta os poderes como um monte. Dirão a este monte: erga-te e te lança ao mar, e tal coisa acontecerá. É interessante a gente observar que quando a Bíblia fala sobre os montes, né, ele elevará o seu monte no cume dos montes. Está falando sobre reino, sobre poder, elevará o seu poder no cume dos montes, né? Está falando sobre reino. Se você observar aqui no Apocalipse capítulo 11, fala de reino, verso 15: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, verso 15. Então o reino do mundo se tornou no nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. Está vendo como lá em Isaías capítulo 2, verso 2, 3 e 4, né, fala que ele levará o seu monte no cume do monte. Está dizendo um período que Jesus governaria, seria rei sobre todos. O seu monte estaria no cume do monte. Então você vê que monte está falando de reino, de poder. O seu monte estaria no cume dos montes. Aqui Apocalipse 11 apresenta que o reino se tornou de Jesus Cristo, todos, né, e ele reinará para sempre. E em Apocalipse capítulo 15 e o versículo de número 20 fala: e toda a ilha fugiu e os montes não mais foram achados. Aqui é o cumprimento, né? Nós vemos que tudo se tornou submerso, ou seja, todos as hostes, os reinos, tudo ficou submerso, submeteram ao governo de Cristo. Isso é uma verdade bíblica, né? Então, quando Jesus fala lá a figueira, vocês não ficam alegres só pelo que aconteceu à figueira, não ficam assustados, né, pelo que aconteceu, mas vocês poderá dizer a este monte: erga-te daqui. Não está falando de pedra, porque é um monte onde os gentios ofereciam tudo quanto coisas aos seus ídolos ali, né, naquele monte. Jesus está se referindo não ao monte em si, mas se referindo às hostes das trevas que predominavam naquela região. Você pode dizer a este monte: você tem poder para desfazer o reino das trevas. Você pode dizer: o diabo tem que se submeter, tem que bater em retirada. É esse sentido a questão de dizer ao monte, tá bom? Não vamos ficar orando, mandando um monte no meio do rio, vocês estão perdendo tempo. Deus te abençoe e fique até o próximo vídeo.